Olá pessoal, tudo bom? Então vamos começar mais uma aula do nosso curso de Tecnologia em Radiologia, aqui do IFSC. Hoje, dentro da disciplina de produção da radiação, vamos falar um pouquinho de parâmetros elétricos. Bom, a gente já viu antes sobre a produção da alta tensão, né? Sobre a parte do equipamento, a parte elétrica, que faz a alta tensão. Então, agora, o que a gente vai ver é justamente a questão que a gente falou de tempo, corrente e tensão, tá? Para a gente entender como é que funcionam essas coisas, do ponto de vista da execução do exame. Então, toda vez que a gente estiver executando um exame radiográfico, a gente tem o que a gente chama de protocolo. O que é protocolo? É uma lista, digamos assim, ou a receita de bolo de como executar esse exame. Ou seja, a anatomia exata, o posicionamento do paciente, né? Se é anterior posterior, posterior anterior, decúbito, ortostático, enfim, de lado. Todas essas questões, digamos, de posicionamento. Se vai ser usado contraste, se vai ser feito um exame ou dois, um com, um sem contraste, eventuais acessórios que sejam necessários, tá? A posição da ampola ou do cabeçote, que tem a ver principalmente com angulação, tamanho do filme, enfim, várias coisas que definem como deve ser feito aquele exame, tá? Desde as questões mínimas, né, obviamente, de posicionamento do paciente, angulação da ampola, até questões de qualidade de imagem, como, por exemplo, os parâmetros elétricos. Então, você pode acertar todo o posicionamento do exame do paciente, mas colocar uma tensão inadequada, ou pouca corrente, pouco tempo, e com isso a imagem não sair com qualidade. Então, isso é o que diz o protocolo, tá? Todos esses itens necessários para fazer um exame com qualidade diagnóstica, ou seja, que seja útil efetivamente para o paciente e, no caso, o médico dar o diagnóstico. E no caso aqui hoje a gente vai ver os parâmetros elétricos. Então, o que, que vai estar lá nos parâmetros elétricos? Tá? A tensão necessária para o exame, certo? Então, se é tórax, é um valor, abdômen, extremidade inferior ou superior, crânio. E deveria estar também a condição do paciente, ou seja, qual é o biotipo do paciente, certo? Qual é o biotipo do paciente? Ou seja, eu posso fazer um abdômen com uma determinada tensão para o paciente dito normal, mas para um paciente que é obeso, por exemplo, talvez eu tenha que colocar mais corrente ou mais tensão, aí dependendo do teu equipamento, enfim, das condições. Mas é importante não só ter por exame, normalmente a tensão é dada por exame. Então, tórax é 90, tórax é 100, abdômen é 120, crânio é 70, mão é 40. Mas e se o paciente tiver alguma diferença? Se for uma mão inchada, por exemplo, com edema, será que eu mantenho os 40? Então, isso é importante dos parâmetros elétricos, ou melhor, do protocolo, e dentro do protocolo tá esses parâmetros. Inclusive, por exemplo, se o paciente está com a mão inchada e tal, eu tenho que fazer algum cuidado, tem que ter algum cuidado, tem que posicionar eventualmente diferente, já que o inchaço pode atrapalhar a visualização de alguma coisa. Então, isso também é importante estar no protocolo. A corrente que eu vou usar e o tempo. Ou, eventualmente, de acordo com o teu equipamento, ele pode ter o MAS, tá? Miliamperes vezes segundo. Pode ter o MAS em vez de ter corrente ou tempo, ou ter corrente, MAS. Isso também é outra coisa importante, tá? Para a gente não ter que fazer conta de cabeça, eventualmente com vírgula e se atrapalhar, é importante que o protocolo seja adaptado ao seu equipamento. Então, em muitos livros didáticos, você vai ver escrito, por exemplo, apenas MAS. Por quê? Porque o autor do livro não sabe quais são os valores de MA e de tempo que você tem disponível no seu equipamento. Então, não adianta ele dizer, olha, esse exame é adequado com 100 miliampere e 0,1 segundo, o que dá 10 MAS. Pode ser que você não tenha 100 MA no teu equipamento, você tenha 80 ou 120 MA, ou você não tem 0,1 segundo, você pode ter outros valores. Então, ele vai dar geralmente a quantidade total de
radiação. Então, você tem que dar ao total 10 ms. Se você puder fazer 100 vezes 0,1, ok, você faz. Se for 180, 120, você vai ter que diminuir o tempo. Ou ainda, você pode querer fazer um exame mais rápido, então fazer com 200 mA e 0,05 segundos. Você dobrou o mA e diminuiu o tempo. Para quê? Para fazer um exame mais rápido, evitar a movimentação do paciente, qualquer coisa desse tipo, certo? Então, o protocolo é importante que na parte de parâmetros elétricos seja bem claro em que situação você vai usar aqueles valores, certo? Dependendo do paciente, dependendo do seu equipamento, para evitar então que você tenha que, na hora ali, ter que pensar muito e fazer conta e coisas do tipo. Então, sempre lembrando que a gente tem basicamente dois controles. Um controle de quantidade de radiação. Então, como é que eu controlo a quantidade? Eu controlo pela corrente ou o tempo. Então, mais corrente, mais quantidade de radiação, mais tempo, mais quantidade de radiação. Ou ainda pode ser a chamada corrente-tempo, que é o MAS que a gente fala. Produto corrente-tempo, MA vezes S. Isso daqui também pode estar no teu equipamento. Então, se eu tiver mais MAS, eu tenho mais quantidade de radiação, certo? Então, corrente-tempo te garante quantidade de radiação, o que vai te dar tom de cinza depois na imagem, tá? Vai te dar imagens mais claras, com pouca radiação, mais escuras, com muita radiação, tá? Então, corrente ou tempo, ou ainda os dois, controlam quantidade. Já a tensão, a gente costuma dizer que ele vai te dar qualidade. Por quê? Porque a tensão vai te dar contraste. Vai te dar energia, tensão te dá energia, e é o que os mais antigos, né, e o pessoal ainda chama ainda hoje, de penetração dos fótons, ou seja, se eles têm mais energia, eles ultrapassam mais os tecidos e chegam no filme. Se eles têm menos energia, eles não ultrapassam. Então, não adianta eu ter muita quantidade de radiação, porém, se a tensão é baixa, eu não ultrapasso, eu não penetro, eu não chego do outro lado do filme, ultrapassando ou tentando ultrapassar tecido mole. Então não adianta eu ter muita quantidade se a tensão é baixa. Se a tensão é alta, muito alta, eu deixo passar praticamente toda a radiação e aí, se eu tiver um pouquinho mais de quantidade, pode ser que o filme fique queimado, velado, né? Todo preto. Então, é importante a gente entender. Além disso, contraste, ou seja, definição de níveis de cinza, de quantidade de níveis de cinza, diferença entre dois tecidos, se dá pela tensão. Um exemplo claro disso é que na mamografia você usa um equipamento, um mamógrafo, que usa uma tensão diferente, né? Além do ânodo ter material diferente, etc., mas basicamente a tensão é diferente. Por quê? Porque se eu usasse um equipamento convencional para fazer exames da mama, eu dificilmente conseguiria um contraste adequado. Eu preciso de uma tensão, ou melhor, uma energia dos fótons mais baixa para justamente diferenciar as glândulas e a parte gordurosa e muscular da mama. Então, eu preciso de tensão mais baixa. Então, aí mostra a qualidade. Se eu fizer o mesmo exame de mamografia usando o equipamento convencional, com ânodo de tungstênio, 70, 80, 90 kV, que é o exemplo, por exemplo, quando você faz um tórax, você não vê o detalhe da mama. Então, para reforçar que tensão dá qualidade do feixe. Bom, falando especificamente de controle, então pegando as três unidades aí, as três variáveis, a corrente implica o quê? Número de elétrons. Se eu tenho mais elétrons, corrente elétrica, mais elétrons, eu tenho mais colisão com o alvo. Se eu tenho mais colisão com o alvo, eu tenho mais fótons produzidos. Então é direto. Dobro corrente, dobro quantidade de fótons. Diminuo corrente a metade, diminuo a quantidade de fótons a metade. Então isso é direto. Aqui, desenho simples mostrando.
estou jogando os elétrons e estou produzindo a radiação. Se eu aumento o número de elétrons colidindo, eu vou aumentar a produção de fótons, certo? Então, é basicamente quantidade direta. Nesse gráfico, então, a gente pode ver o que acontece com a produção de fótons de acordo com a quantidade de corrente que eu tenho. Então, se eu tenho uma quantidade X aqui, por exemplo, 200 miliamperes, então tem 200 trilhões e quintilhões de elétrons lá batendo no ânodo, certo? Eu tenho uma certa produção de radiação. Se eu dobrar isso aqui, né, obviamente eu fiz no computador, dobrando simplesmente a altura, eu tenho simplesmente o dobro. Então, a radiação característica aqui é dobrada. Aqui, esse ponto, esse pico aqui é simplesmente dobrado. Então, tudo é duas vezes. Radiação característica aqui também é dobrado. Então, tudo aqui foi duas vezes. Então, se eu diminuir a metade, se eu multiplicar por 3, multiplicar, botar 10% a mais, então tudo é aumentado, diminuindo na mesma razão. É simples assim. Controle de corrente, controle da produção de fótons. Número de elétrons, corrente, número de fótons, radiação produzida. Então, sempre lembrando, corrente MA, quantidade de elétrons, quantidade de colisões no ânodo, mais elétrons, mais colisões, maior número de fótons produzidos. Diretamente. Dobrei um, dobrei o outro. Isso significa mais radiação que interage no paciente, mais fótons que interagem no paciente, ok? E automaticamente esses fótons, alguns vão ficar no paciente, vão ser absorvidos essa energia no paciente, e outros vão então atingir o filme. Então, se a imagem está num tom muito claro, tá? Está muito branca, digamos assim, está faltando fótons chegarem no filme. Então, eu tenho que aumentar, por exemplo, eu posso escolher aumentar a corrente. Aumentando a corrente, aumenta os fótons produzidos, os que interagem com o paciente, e um percentual, que é pequeno, depois a gente vai ver, que interage no paciente chega no filme. Então, eu preciso chegar mais fótons no filme para ele ficar mais escuro. Então, eu vou aumentar 10, 20, 30, 50, 100% a minha corrente para que mais fótons atingem no filme. Mais atingindo o filme, mais estão ficando no paciente, mais dose eu tenho no paciente também, certo? A gente tem que lembrar, dose no paciente tem a ver com corrente. Outra possibilidade de eu controlar a produção é por tempo, tá? Então, o que é tempo na produção da radiação? O tempo, é a quantidade de segundos ou de milissegundos que aquela corrente vai continuar circulando. Então, se eu tenho uma produção de elétron, que é o miliampere, tá? Está saindo do filamento 10 miliamperes. O que é 10 miliamperes? É 10 lá, trilhões de coulombs de elétrons por segundo, né? O miliampere já é uma medida por segundo. Então, se eu estou produzindo 10 elétrons ou 10 mil elétrons por segundo, ou por milissegundo, né? Que é um tempo mais adequado, por milissegundo, se eu ficar mais tempo com o filamento ligado, por exemplo, ou com a ampola ali aplicando tensão, se em vez de 10 milissegundos eu ficar 20 milissegundos, eu vou produzir duas vezes mais elétrons, né? Ou seja, melhor, os elétrons vão continuar sendo produzidos, eu tenho por mais tempo. Então, é como ligar a torneira d'água. Se eu ligar a torneira e fechar em 1 segundo, eu, sei lá, encho 1 litro d'água. Se eu demorar 2 segundos para fechar a torneira ou 3 segundos, eu vou ter 2, 3, 4, 5 litros de água. Então é a mesma coisa. Mais tempo ligado, mais elétrons vão colidir. Então, mais tempo produzindo, mais radiação. O efeito é o mesmo que a corrente? É. Então eu posso ter, em vez de uma torneira, 2, 3, 4 torneiras ligadas para encher, tá? Com isso é mais rápido eu encher, preciso de menos tempo, ou eu posso ter uma torneira com mais tempo. Então, o efeito da produção, que é ter mais fótons, o efeito é o mesmo. O tecnólogo pode escolher se ele quer aumentar a corrente e o tempo. Qual é a decisão? Bom, mais corrente, mais aquecimento no ânodo. Pode vir a
estragar, deteriorar. Mais tempo e com menos corrente pode, então, fazer com que o paciente se mexa, tenha os movimentos naturais, respiração, batimento cardíaco, etc., que isso pode prejudicar a imagem, até eventualmente, sei lá, um mal de Parkinson, alguma coisa. Então, tem que fazer exames mais rápido, com mais corrente, aí tem o problema do calor. Então, é sempre importante o técnico, o tecnólogo, enfim, saber essa condição. Por isso que muitas vezes se dá o MAS, aí você se adapta em termos de tempo e corrente o que você quer. Mais corrente, menos tempo, menos artefato. Menos corrente, eu tenho que dar mais tempo para produzir a mesma quantidade de radiação. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho, pensando no aumentar o tempo, né? 100 milissegundos, a corrente fixa, 100 mA. Vou lá e passo de 100 para 200 milissegundos. Então, dobrei o tempo, dobrei a quantidade de radiação. Então, isso é importante. Quando eu estou multiplicando o MA pelo o MS, ou pelo segundo, eu estou dizendo que eu estou produzindo essa quantidade de radiação, essa área de radiação que é o 10. Quando eu dobro, por exemplo, algum desses, eu estou produzindo 20, que é essa área aqui. Vem até aqui. Né? Tem que multiplicar o 20, aqui no caso é 200, 0,2, por 100. Então, estou produzindo tudo isso de radiação. Então, eu dobrei a quantidade de radiação. Muito cuidado, por isso que eu fiz, para eu não, de repente, sem querer, vou aumentar o 100 para 150, um pouquinho mais de corrente e um pouquinho mais de tempo. Então, vejam, eu de repente estou pensando aqui que eu estou aumentando em 50%, né, de 20 ou de 200 para 300 milissegundos, 50% o tempo, vou aumentar de 20 para 30, mas sem querer, ou querendo mesmo, mas sem me dar conta, aumento a corrente. Então, veja, eu não, pensando no tempo, eu não aumentei 50% de 20 para 30, o MAS, a quantidade total, mas eu mais do que dupliquei, porque eu aumentei duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é para chamar a atenção que a gente tem que ter muito cuidado, a gente deve escolher um parâmetro, ou eu aumento corrente, ou eu aumento tempo. Não posso pensar em aumentar os dois, porque eu posso me atrapalhar e aí na hora rápida ali de fazer a conta de cabeça, eu estou aumentando 50% a radiação porque eu estou aumentando só a corrente aqui, 50%, ou 50% do tempo. E no fundo eu me atrapalhei, aumentei os dois ao mesmo tempo e veja. Aí o que acontece? Eu queria um pouco mais de radiação, ou 50% a mais, e dei mais do que 100%. E com isso, o que acontece? Aquele pouco a mais de qualidade na imagem foi por espaço, eu não ganhei qualidade, eu acabei perdendo porque o exame ficou queimado, né? Um pouquinho mais escuro e no fundo ele ficou queimado, ficou todo preto porque eu botei muito, muito mais radiação. Então, sempre escolher um parâmetro só para alterar. Bom, quando eu estou falando em tensão, eu estou falando em energia dos elétrons que vão colidir. Quando eu altero a tensão, a gente já viu ali no equipamento, né, por causa da tensão alternada, principalmente, né, de onda completa, trifase, eu estou alterando apenas a energia máxima. Então, eu digo lá que eu quero 100 kV, P de pico, ou seja, eu quero 100 kV máximo. Mas isso significa que todos os fótons vão ter 100 kV? Não. No caso da alta frequência, sim, né? Quase todos os fótons, a maioria dos fótons até, vão ter uma energia mais próxima da máxima. Mas no caso de alternada, trifásica, etc., você tem também uma pequena alteração aqui na energia média. Outra coisa importante que a gente vai ver na parte da física da radiação é que, de acordo com como eu coloco a tensão, eu posso ou não incluir a radiação característica. Então, no caso do tungstênio, tensões abaixo de 70 não produzem radiação característica. Então, não é que exatamente eu escolha, né? Pode ou não pode acontecer, não. Abaixo de 70 kV não acontece radiação característica e acima vai ter. E aí eu tenho, digamos assim, duas qualidades do feixe. Por isso que a tensão mexe na qualidade do feixe. Então, abaixo de 70 eu tenho, ou melhor, não tenho radiação característica, e acima de 70 começa a introduzir, né? Eu
pouca radiação, aí 80, 90, 100 aumenta essa quantidade de radiação característica produzida, né? Que foi aqueles picos ali que a gente viu na imagem anterior. E também muda a energia média, tá? Que é em torno ali que a gente falou, um cálculo rápido, para ter uma ideia, é 1/3 da tensão máxima, tá? Mais ou menos, tá? Então, se eu estou trabalhando com 70, eu vou ter ali na base de uns 25 kV por aí de energia média, né? A maioria dos fótons vão ter essa energia. Se eu for para 100, vou estar na faixa de 35, por assim por diante. E também outra coisa, de acordo com essa tensão, eu tenho, que a gente vai ver também numa outra aula, a filtração dessa radiação. Então, de acordo também com a tensão, se for uma tensão muito baixa, a filtração é muito alta. Ou seja, eu coloco uma quantidade de tensão e não produzo muito fóton. E aí, à medida que eu vou aumentando essa tensão, por exemplo, 40 kV, que é uma tensão baixa para fazer, por exemplo, de mão, de pé, enfim, você tem muitos fótons filtrados. Então, você produz uma quantidade, mas chega pouco no paciente. Aí você tem que aumentar um pouquinho mais corrente, tempo e assim por diante para ter uma quantidade mínima de fótons chegando no filme. Quando você já passa para 70, 80, 90 kV, a filtração já não corta tantos fótons como cortava antes. Então você tem uma perda menor de fótons, significa que você está produzindo mais e também chegando mais no paciente, o que indica que você pode eventualmente usar proporcionalmente um MAS menor. Então, por isso é importante entender como que a tensão altera também a quantidade dos fótons. Em primeiro lugar, qualidade. Depois, a quantidade também ela acaba interferindo por esses outros fatores. Então, está aqui um exemplo. Se eu tenho 65 kV de pico, eu não produzo radiação característica. São esses picos aqui, tá? Isso aqui é a radiação característica aqui nessa faixa, certo? E também vejo, a filtração ela é mais ou menos igual aqui na baixa energia, tá? Mas na alta energia não tanto. Então, o que que acontece? Eu coloquei a mesma corrente, o mesmo tempo, só alterei a tensão. E só pelo fato de alterar a tensão, eu produzi muito mais fótons, e principalmente fótons de alta energia. Com isso, o que que acontece? Se eu quisesse ter a mesma quantidade de fótons, pelo menos, então eu poderia baixar o MAS, né, corrente ou tempo, e aí eu ter também aqui os 95 kV, mas com menos fótons aqui. Aqui no 95, tá? Tendo também menos fótons aqui de radiação característica. Então, ao aumento de tensão, normalmente leva a uma redução proporcional de corrente e tempo, tá? Para justamente ter a mesma quantidade de fótons, se for o caso. Aí tem outras questões também que a gente vai vendo ao longo do curso. Já que se eu passo de 80 para 95, por exemplo, eu tenho um incremento, né? Veja, de novo, a filtração de baixa energia é mais ou menos equivalente, não se altera muito. E aqui eu tenho um ganho, mas já não é um ganho tão grande, né? Porque a diferença de tensão é pouco. Então já entrou aqui com 80 kV, já entrou a característica. Então já tem um tipo de feixe. E com 95 eu consigo apenas produzir mais característica. E um pouco mais aqui também de alta energia. Então isso a gente tem que entender e se lembrar. De acordo com o meu atuero de 60 para 70, 80, é uma alteração, digamos, mais brusca em termos de produção de radiação e qualidade do feixe. Se eu já estou de 80 para 90, 95, essa variação não é tão brusca assim. Não é bem linear, mas dá mais ou menos para esperar. Aumento 10% aqui, espero 10% mais de fótons, um pouco mais, ok? Então, lembrando que o gerador de alta tensão, justamente por ele dar mais tensão contínua ou menos, ou com mais variação ou menos variação daquele pico, isso vai alterar a tensão aplicada e também vai alterar, digamos, esse feixe de radiação, que a gente já tinha comentado na outra aula. Se você tem um circuito monofásico de onda completa, ele sobe e desce. Então, quando é que eu vou produzir radiação característica? Quando eu atingir só aqui acima de 70 kV. Mas quando é que eu poderia ser até isso aqui 90?
Mas quando é que eu atinjo 70? Ah, só a partir daqui. Só aqui no finalzinho é que eu atinjo 90 e com isso consigo produzir características. Agora, se eu tenho um de alta frequência, que é contínuo e boto aqui 90, quando é que eu produzo característica? Quase sempre. Então vejam que eu tenho feixes diferentes, digamos assim, né? Características diferentes. E o alta frequência, como a gente falou, é aquele feixe, digamos assim, melhor, digamos, mais confiável, que eu sei o que, que vai acontecer. Se eu pedir 90, eu vou ter 90 de pico e basicamente sempre 90. Já no monofásico, eu vou pedir 90, ele vai de 0 até 90, desce, sobe, assim por diante. Então, a alta frequência aqui seria, entre aspas, o de melhor qualidade, o de melhor, mais confiável, digamos assim, que você tem um pouco mais de controle, porque você sabe que é 90. No monofásico, você vai pedir 90 e, na realidade, você vai ter muitos fótons na faixa dos 30, 35, como a gente viu no gráfico, que é um terço ali, mais ou menos, né? Bom, o espectro, então, usando as mesmas técnicas, mais diferentes geradores de AT. Então, eu tenho um monofásico. O que, que eu espero? Se eu usar a mesma tensão e a mesma corrente e tempo. Ou seja, está tudo igual, mas o meu equipamento ele sobe de 0 a 80 aqui e desce. Então, o que, que acontece? Eu produzo essa quantidade de radiação, inclusive pouca radiação característica aqui. Se eu já tenho um trifásico, eu já produzo mais radiação. Se eu tenho o alta frequência, o que, que vai acontecer? Eu vou produzir muito mais radiação aqui na alta frequência. Inclusive, a questão da radiação característica aqui que vai aparecer. Tá? No trifásico, talvez eu tenha alguma coisinha aqui de característica, assim, bem pouquinha. Já no alta frequência, tudo igual, eu já tenho muito mais radiação característica. Certo? E no fonofásico, talvez eu nem tenha pouca coisinha aqui, quase nada, certo? Então vejam que o meu feixe, as minhas condições de produção da imagem mudam muito. Por isso a gente tem que estar muito atento quando eu saio de um equipamento, sei lá, um equipamento móvel, que eu uso lá na UTI, tal, que é monofásico, para de repente um equipamento da sala radiográfica lá, equipamento fixo, bonito, de alta qualidade, tal, que é de alta frequência. Então, são quase que exames diferentes. Então, importante aqui para terminar é que o tecnólogo ele sempre tem que conhecer o sistema de alimentação, tá? Ou seja, o sistema de alta frequência, ou monofásico, ou trifásico, entender bem como é que ele funciona, porque isso vai alterar a sua execução do exame. Então, quando você for olhar num livro, e lá no livro tiver que você tem que usar 70 kV, você tem que ver se realmente é 70 kV. Por quê? Porque se for 70 kV para o monofásico, de repente funciona. Se eu botar o 70 kV no alta frequência, pode ser que naquelas condições do livro lá indicando, ou daquela técnica, pode ser que dê muita radiação. Então, eu tenho que diminuir um pouco o MAS. Bota lá um 90 kV na alta frequência, pode ser que saia um exame bom, mas se eu vou para um equipamento que é trifásico, que seja, talvez 90 kV não vai dar a quantidade de radiação. Ou eu passo para 100 kV, 110, para que na média, no ajuste, equivale a 90, eu posso diminuir ou aumentar a corrente, ou o tempo, enfim, o MAS, para também compensar e manter os 90. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, como eu disse, sempre ajustar os fatores toda vez que você trocar os geradores, né? Ou trocar os equipamentos que você está utilizando. Às vezes, inclusive, dois equipamentos teoricamente iguais, com mesmo alta frequência, ou com mesmo trifásico, etc., eles podem ter também diferenças na filtração, alguma coisa, pode dar algum um detalhe, ou até mesmo você não ter lá o 10 ms que você precisa, ou ele te dá 9, ou te dá 12, então você tem que, puxa, tem que fazer 10, tem que ajustar. O que que eu faço? Uso 9 e aumento a tensão, por exemplo, para produzir um pouco mais de radiação e chegar ao 10 de quantidade, ou eu uso 12 e diminuo a tensão, para que o 12, como a tensão é mais baixa, diminua a quantidade. Enfim, então às vezes são ajustes que você tem que entender. Claro que o ideal sempre é você não precisar fazer esses ajustes de cabeça e ficar pensando muito, mas sim ter a tabela ao lado do equipamento, tá?
ter um manual onde diga, ó, este equipamento para esses exames se usam essas tensões, correntes, tempos, ms, etc. Então, você quando troca de equipamento, você não tem que ficar pensando, puxa, eu estou acostumado lá com o meu equipamento fixo, eu uso tanto. Agora eu estou no equipamento móvel, o que que eu vou usar? Deixa eu ver, vou diminuir aqui, vou aumentar ali, tal, como é que é, etc. Não, já é só simplesmente olhar a tabela e ponto final. Tá? Por isso a exigência. E sempre, na hora de fazer essas alterações que a gente citou, de tensão, de corrente, sempre pensando diminuir a dose no paciente. O primeiro momento, diminuir a dose, basicamente, é diminuir MAS, porque MAS significa produção direta de número de fótons. Pode ser também, às vezes, aumentando um pouco a tensão e diminuindo o MAS, também é uma forma de diminuir o MAS, aumentando a tensão e com isso diminuir a dose. Por qualquer motivo, já estou acostumado, equipamento, processo no meu serviço já está lá, não posso mudar MAS, ou seja, quantidade total, KV, não posso mexer mais nada, a dose do paciente está ali garantida, não tem como mexer. Então, o que que eu vou tentar fazer enquanto um operador consciente, né? Um bom profissional, melhorar a qualidade da imagem. Bom, mas se eu não posso, de repente, diminuir, eu mexer em KV, em MS, ou seja, não consigo mexer na dose, como é que eu mexo na qualidade? Bom, eu posso pensar naquela história do tempo. Se o paciente tem movimentos, né, involuntários, alguma coisa, então eu vou fazer um exame mais curto, por exemplo. E com isso, aumentar o MS. Então, vou aumentar o MAS e vou, aumentar a corrente MA e diminuir o S, por exemplo. A multiplicação dos dois dá igual. Com isso, eu posso, talvez, melhorar a qualidade da imagem, por exemplo. Bom, não consigo fazer nada disso, não consigo melhorar a qualidade de imagem. Por exemplo, a dose do paciente poderia ser melhorada eventualmente e a qualidade com mudança de KV, por exemplo. Mas tudo bem, não consigo mexer mais nada. Bom, aí eu vou fazer o contrário, aumentar a vida útil do equipamento. Então, se o paciente é colaborativo, se o paciente está anestesiado, então não vai se mexer nem nada e tal, é um exame de membros inferiores, por exemplo, de pé, de mão, ou seja, não tem problema de tempo, eu posso então fazer o contrário, eu vou diminuir o MAS para não esquentar muito a ampola e aumentar o tempo para dar tempo de ela, com esse baixo MA ainda, esfriar. Então, eu vou fazer o contrário do que eu fiz para, por exemplo, melhorar a qualidade de imagem por artefato. Então, isso vai aumentar a vida útil do equipamento. Então, eu vou fazer uma mão, vou fazer um pé, o paciente está lá, o paciente está... Fazer crânio, o paciente está ou imobilizado, está anestesiado. Então, eu posso diminuir um pouco o MA e aumentar o S e dar a mesma quantidade de radiação, só que sem esquentar muito o equipamento, no caso o ânodo, e dando mais tempo ali para ele se refrigerar com o tempo de execução. Então isso é importante, isso é o que implica em você usar bem o seu equipamento, ser um bom profissional e com isso garantir a qualidade do exame e também a vida útil e a qualidade do seu equipamento. Então, por hoje a gente conclui essa aula, uma aula um pouco mais rápida sobre as variáveis, né, justamente para ser bem focado. E depois, numa próxima aula, então, a gente vai ver a parte da produção da radiação, do ponto de vista físico, daí a gente vai entender melhor o que é essa tensão, principalmente essa radiação característica, passando, é claro, por exemplo, pela questão de como se formam os átomos, as moléculas, como é que está lá o tungstênio, como é que esses elétrons vão interagir e a famosa energia de ligação. Tá bom, pessoal? Até mais, obrigado aí pela atenção.